Abre aí, senhora. Abre aí, senhora. Vocês vão ter que arrumar. Desacelera. Desacelera. Você não está acostumado com polícia. Desacelera. Chega. Se comporta que nem vagabundo. Você é. Você conhece isso aqui? Não, esse aqui não. Aqui é só captação. Os caras estão falando que aqui não está com seu nome isso aqui. Não, tem não. Então não tá. Você está gesticulando, falando, articulando. Certo? Meu Deus. Então se acalma. Responde só o que eu estou perguntando, por favor. Qual que é a cena nesse caso aqui? O nome do cara ele é empresário, ele é empresário. Aí ele chega no município e monta uma empresa, supostamente uma financeira. Eu não sei precisar se tem autorização do Banco Central ou não, mas ele monta a empresa. E aí o esquema dele, ele montou a empresa, ele vai colocar anúncio no jornal e recrutar gerente, dar treinamento para os caras. Aí o cara vai procurar órgão que tenha funcionário público, INSS, Polícia Civil, Polícia Militar e tal, e falar para o funcionário público pegar empréstimo a 1%, 1,2%, 1,3%, dá o dinheiro todo na mão dele e ele devolve 3%, 4%, 5% e resgate. E aí faz aquele esquema de pirâmide. O inquérito principal ele estava vinculado no estelionato. Só que a promotora converteu de estelionato para crime contra a economia popular e associação criminosa, que é a pirâmide. A gente não sabe se tem nenhum BO dentro da casa dele. A casa é imensa. Mergulhão, joga as fotos. É uma casa imensa, imensa. Aquelas mansões com entrada grega, aquelas portas gigantes, piscina, tudo aquele tapete persa para todo lado. Uma coisa que eu acho que eu nunca entrei numa casa desse tipo na minha vida. Eu acho que nunca entrei, pelo que eu vi. Põe no grupo? Joga no grupo que a gente vai, para todo mundo ver essas imagens da casa. Então é chegar lá agora na manhã, cercar a casa toda, anunciar a polícia, entrar, se não tiver que quebrar a porta, quebra, ninguém vazar e baculejar a casa do avesso. Eu acho que deve ter mais ou menos por cálculo uns 20 milhões, de 20 a 30 milhões na praça de tombo, porque é 100 pau de um, 100 pau de outro, 50 pau de um, 50 pau de outro. Aí quando o esquema cai, ele muda pro Rio de Janeiro, monta no Rio de Janeiro. Cai, ele volta para São Paulo, monta São Paulo. Cai, Rio de Janeiro, São Paulo. Então ele estava foragido para o Rio, e voltou há pouco tempo e montou essas duas novas. A empresa que ele deu o tombo não são essas duas, é um outro nome empresarial. Mas a primeira diligência em cima dele, a segunda em cima da equipe do 69, documento, papel, anotação sem pressa nenhuma, porque ela que é o braço direito dele, para comprovar o link da pirâmide. E se tiver mais alguma pessoa envolvida, trazer por causa da associação criminosa. Ao mesmo tempo está tendo uma outra operação contra o tráfico na zona norte de São Paulo. O pessoal está indo lá, vamos ver os resultados. Hoje são duas operações em andamento, uma de tráfico de drogas e a gente está indo para uma operação em relação a um crime aparentemente empresarial, mas lembra o estelionato também. Um empresário, ele monta empresas e oferece, principalmente para pessoas mais simples, funcionários públicos, pessoas de classe média, que eles tomem um empréstimo em cima de uma instituição financeira oficial com uma taxa de juros baixa e repasse esse dinheiro integralmente, todo o valor. Então vai lá, pega um empréstimo de 100 mil reais, repassa esse empréstimo, esse valor para essa empresa, né, que é um pseudo banco, investidor, e ele oferece uma taxa de juros maior. Então ele afirma que, olha, me dá esses 100 mil reais, você vai estar pagando 1,5%, 1,5% e eu te dou 5% de juros. E estabelece um prazo mínimo para resgate desse dinheiro. Então, ó, você vai dar o dinheiro agora, depois de 6 meses você pode resgatar automaticamente a qualquer momento. Só que dentro disso, a pirâmide vai andando, é um esquema de pirâmide antigo já, que cada vez é aplicado de uma forma e depois ele vai embora e some com o dinheiro de todo mundo. O prejuízo na praça, pelas investigações, nós acreditamos que passa dos 10 milhões de reais e as informações que tínhamos é que esse pseudo empresário, né, que está sendo investigado por crime contra a economia popular e associação criminosa, esse é o despacho do Ministério Público. Então no nosso pedido, o
Ministério Público entendeu como sendo essa adequação típica dentro do nosso pedido e confirmou, corroborou aquilo que a autoridade policial tinha passado. Para ter ideia, nós estamos indo cumprir um mandado de busca numa mansão no bairro do Burumbi. E essa mansão ele está vendendo, ela está avaliada à venda, não sei se ela é dele ou se está alugada, a gente vai averiguar tudo isso. Mas uma mansão no valor de 17 milhões de reais. Uma casa totalmente surreal. Então agora é um mandado de busca extremamente delicado, em que a gente tem que buscar os pendrives, laptops, todos os dados que levem a crer que consigam comprovar a prática dessa pirâmide. A outra equipe, próximo ao Morumbi, a outra equipe está indo para a casa de uma testa de ferro dele, uma casa extremamente humilde, ele dessa mansão, uma casa extremamente humilde no bairro de Americanópolis. Mas a gente tem a suspeita de que é uma mulher, né? Não vou divulgar o nome dela por conta da legislação, mas ela seria uma testa de ferro nas negociações dele. E assim, é uma ocorrência que a gente tem pouca prova, é uma coisa difícil de produzir a prova, e o mandado de busca, nesse momento, ele vem justamente para a gente conseguir, sem pressa nesse mandado de busca, conseguir os elementos. E vincular essa laranja com ele, e são 5 mandados de busca, e depois, mais tarde, no horário comercial, a gente vai esperar. Em tese, ele montou 2 novas empresas idênticas aqui em São Paulo, e a gente vai tentar pegar também. Então, assim, para resumir, ele veio aqui, montou a empresa, pegou esse dinheiro de todo mundo, sumiu. Tínhamos informação que ele estava foragido do Rio de Janeiro, o inquérito estava em andamento, eu até estava meio desanimado com a investigação, e de repente surgiu a informação dele estar em São Paulo, o inquérito andou novamente. Nesse momento, com a situação da investigação, ele está com os bens todos bloqueados, foi decretado sigilo no inquérito, os advogados dele estão tentando acesso à investigação, mas está com sigilo, e agora a gente está buscando produzir a prova para enfiar ele na cadeia, que é o lugar dele. Estou contando com a volta da Roberta, que é minha escrivã, uma parceira de trabalho de confiança, uma profissional inteligentíssima que sabe fazer a parte de inteligência policial muito bem, de investigação, além de ser escrivã de polícia, faz o trabalho de escrivã com maestria também. Ela estava afastada, pediu um afastamento, foi tentar outros caminhos profissionais e está voltando agora, voltou para nossa equipe. A gente já trabalhou junto no DEIC já há 4 anos e é um reforço assim incalculável. Vai estar com a gente sempre agora. O pessoal estava reclamando, né, que não tem mulher. Eu vou falar a mesma coisa que eu vi um colega falar. Não é questão para mim, não é se é mulher ou se é homem, se é branco ou se é preto. Quem trabalha aqui é gente competente. Então, independente do gênero, é muito bom por ser mulher, enfim, para incentivar todo mundo, mas a Roberta está aqui porque ela é mais competente do que diversos policiais juntos. Bem-vinda, Roberta. Valeu. Bem-vinda. A gente vai tentar entrar na casa, mas eu tô achando que ele não tá aí não. Tu não sabe? Não. Foto dele, mostra a foto. É essa pessoa que mora aqui? É ele que mora aqui? Pô, Vamos entrar em contato com ele. Ele tá aí? Tá dormindo? Rapaz, moro aqui embaixo. Bom dia. Sei. Bom dia. Bom dia. E os carros que estavam aqui ontem? Hã? E os carros que estavam aqui ontem? Hã? Venderam? Era pedreiro. Tá em reforma a casa? Tá em reforma ainda a casa? Mas ele fica na casa? Então vai. Não conhece não. Eu só tô na facilidade da piscina. Tá certo. Mas a gente trabalha. Não tá? Não tá suja não. Liga pra ele, senhor, por favor. Como é que chama Vamos lá aí? em casa lá. Vamos lá. Vamos lá em casa. Tá, segura aí.
Tem mais gente lá fora ou não? Tem, uma casa só. Hum? Chave? Carteira? Deixa eu ver. Qual funcionário? Gosta aqui. Polícia, mandar de busca pra você. Pra casa. Tem na casa. Encosta. Tá gravando? Encosta. Tá gravando sim. Por quê? Tem criança aí? Tem criança? Quem tá? Você, sua esposa? Esposa, meu filho. Tem um mandado de busca do filho. Você não? Coloca uma roupa, por gentileza. Tá bom? Uma ordem judicial, você deve estar sabendo. Olha aqui, por favor. Por favor. Senhora, abre a porta. Abre aí, senhora. Abre aí, senhora. Vocês vão ter que arrumar. Em São Paulo, já roubou, se roubou, eu tomo na cidade inteira. Seu sem vergonha. Fica bem quietinho aí. Desacelera. Desacelera. Você não está acostumado com polícia. Desacelera. Chega. Se comporta que nem vagabundo. Você é. O que é isso aqui, mais na cara? Nossa. Isso aí é pra apreensão. Quanto tempo vocês estão morando aqui? Vamos lá. Quanto tempo vocês estão morando aqui? Celular, cadê as coisas? Celular da sua esposa, o seu? Esse aqui. Esposa? E lá? Quem que é? Sua filha? Quero celulares. Pega aqui então primeiro, Moça, se veste aí. Quer que eu só como, né? Eu tô tentando entender, cara. Ele tá se mudando, né? Não tô entendendo o que tá acontecendo aqui.
É pra levar os dois. Tem criança aí? Ela tem como deixar a criança? Tem. Se tiver, traz o esposo e ela. Se não tiver, deixa o esposo e traz ela. Beleza, falou, TKS. A menina tava lá também. Quem? Tava? Tava. Deveria ser não. As camisas todas foram bem diferente da favela, né? Outro tipo de criminoso. Ó, caixa de relógios, cores. Só Louis Vuitton, né, Peter? Só Louis Vuitton, Gucci, um monte de gente aí pagando prestação todo mês, moído. Todo mundo moído pagando a prestação e o pessoal aqui tá de Gucci. Mas é isso aí. Mas a polícia tá aqui. Vai pra delegacia igual eu tô. Delegacia igual, não existe diferença. É bom o pessoal saber que não existe diferença, ó. Só mala da Louis Vuitton. Acabou de sair do Morumbi, de uma mansão de luxo. O alvo principal foi localizado. A laranja dele também foi localizada numa casa bem pobre no bairro de Americanópolis. E agora a gente está indo para as duas empresas, que seriam empresas novas. A empresa que é alvo do inquérito, ela já está quebrada e está todo mundo já com a lesão financeira. Essas empresas seriam empresas novas que ele já estaria usando para aplicar o golpe novamente. Então são dois escritórios aqui no centro, a gente está indo para lá para terminar as buscas agora, para dar continuidade no trabalho. Para cima deles. Bom dia, tudo bom? Tudo bem? Tudo jóia? Tranquilo. Não tem ninguém lá. Tá fechado? Tá fechado. Mas tá funcionando ou tá fechado nesse horário? Tava funcionando aí, eu tentei corresponder essa dele. Fechou faz pouco tempo? Uma semana. Uma semana. Tem chave reserva pra gente Não, entrar aí? Quer que segure? Essa foi muito. A pessoa testemunhar, eu vou tirar essa foto, só pra mostrar que o senhor. Certo? Aqui tá fechado. Tava rodando com vários funcionários do escritório trabalhando. Só que o porteiro ali do prédio falou que toda hora os funcionários são mandados embora. Alta rotatividade de funcionário. É porque é aplique, né? É golpe. Então acho que o funcionário começa a se entender o que está acontecendo, que está se metendo num golpe, eles mandam embora. E parou de operar 2 semanas esse escritório. Estamos indo para um outro escritório também da mesma quadrilha, que está funcionando e parece que está com mais de 20 funcionários no local. Vamos para lá agora. Depois a gente volta para cá. E aí, Luiz? Sim, o pessoal nós colocamos aqui, os funcionários, né? São 24 atendentes. Essa moça chegou agora aí com... Cliente? Ela é captadora aí da... São os captadores, é o esquema. Captador, querida. Ela veio pra... Tá, então espera aí que ninguém te perguntou nada. Ela subiu e entregou esse. Esse pessoal são funcionários, né? Ó, é o seguinte, tá todo mundo preso. Ó. Gente, é uma investigação, não, pelo amor de Deus, é uma brincadeira. Se fosse pra aprender, eu ia aprender desse jeito, eu ia falar mais bravo. É uma investigação a respeito do que a gente chama de pirâmide, né? É uma empresa que faz captação financeira, faz as pessoas fazerem empréstimo, depois pega, devolve um pouquinho, depois some com o dinheiro dos outros
e as pessoas que contrataram vocês já deram um desvio de mais de 10 milhões de reais na praça. E estão sempre contratando pessoas novas, então funcionários novos. Quando os funcionários veem o que está acontecendo, muitos vão embora, alguns continuam, está todo mundo precisando de emprego, né? Então é só para vocês entenderem. Então não tem nada a ver com vocês. Os proprietários, os donos estão sendo investigados, estão sendo conduzidos para a delegacia. Mas eu vou ter que pegar pelo menos uns 2 aqui e vão ter que ir comigo de testemunha, tá bom? Testemunha só para explicar como é que funcionava o escritório e o andamento dos trabalhos, tá bom? Alguém quer ir preso? Não? Só um minutinho que a gente já... Fica tranquilo, bebe água e tal, que a gente já organiza. Ai, Senhor. Você me caiu, não dá pra nada aqui. Neguinho aqui, né? É um Foxtrot. Oi, tudo bem? Tudo bem. Agora era gerente, já desliguei a máquina dele, porque se estiver em rede, Tá. tá? Ó, esse é o telefone de um dos donos. Que já foram triados, que estão prontos para ir para o banco. E outros que estão ali são que estão passando por triagem. Agora Perfeito. mesmo chegou uma moça da rua trazendo um pouco de contratos que ela é garimpeira. Ela pega, faz o contato e traz para eles aqui. Uma promotora, então ela tem códigos dentro dos bancos e esses códigos permitem que seja feito vendas. E aí nós fazemos só a parte administrativa do processo. Depois que a pessoa consegue o consignado, ela pega esse dinheiro, ela toma esse dinheiro do banco e passa para vocês investirem. Não, a gente não faz nenhuma dessa etapa, a gente fica só com a parte administrativa. Eu só preciso garantir que o contrato esteja com todas as E como vias vocês ganham corretas. dinheiro? Onde você ganha? Aí é o acordo comercial que tem com os bancos, aí essa parte eu não tenho como interferir. E vocês não tomam dinheiro, não pega dinheiro do cliente? Não, a gente não atende cliente. A gente não atende Vocês cliente. só final. fazem a captação do contrato na rua? Pode falar. E a intermediação. Isso é só intermediação. Mas então, mas tem a segunda Você empresa? tem um parceiro. A segunda empresa é pegar esse dinheiro que veio para a conta, esse dinheiro não vai para a mão. Ele vai direto para outra empresa e a outra empresa vai pagar os juros. Vamos fazer o seguinte, eu vou querer... Quantos tipos de contrato você trabalha aqui? Com todos os bancos. Não, quantos tipos de contratos diferentes, não bancos? Como assim? Como tipo Modelo de contrato de tomada de serviço, você tem um modelo só, é padrão, vai variar de banco. Esse contrato vai variar de banco para banco, mas Sim. todos são contratos de consignação. Isso, todos são contratos de empréstimo De empréstimo banco, de empréstimo consignado, só. Isso. Eu quero E que de você pegue. cartão consignado, né? Então, de todos os diferentes que você tem, eu quero um modelo de cada contrato já realizado, separa uma pasta, monta para mim e... Não perdão. As máquinas? Máquinas, só a máquina principal, a matriz, porque a máquina dela tá em rede, não tá? A minha máquina tá, mas a minha máquina, ela foi formatada essa semana. Eu tenho na minha máquina o meu currículo que eu fiz ontem. Mais nada. Uma dela e uma Nem de os cada meus ilha. e-mails carregaram. Ele tá rodando. Como é que é? Vou pegar uma dela e uma de cada ilha. Isso. Amostragem, é muita coisa. Então vamos pegar para amostragem, conduz ela para a delegacia e mais uma testemunha, pega alguém da sua confiança lá daqui, a gente vai para a Zona Leste, lá para São Mateus. Fornecedora, dispensa? Quem que é a fornecedora? Você conhece isso aqui? Não, esse aqui não. Aqui é só captação. Os caras estão falando que aqui não está com o seu nome isso aqui. Não tem não. Não conheço não. O pessoal é do Rio de Janeiro aqui também, viu? Não conheço não. Pode investigar e tudo. Não tem nada a ver. A gente está preocupado. Eu tenho que trazer um documento de uma cliente que não que acredito que é analfabeta, não assina alguma coisa assim, então é necessário que traga uma documentação. Na verdade, eu nem perguntei para o meu chefe o que é essa documentação específica. Entendi. Quando eu venho trazer documentação aqui, é isso. É um cliente que não assina. Trabalho honestamente há 10 anos. Eu vendo. Eu falei que a senhora não trabalha honestamente. Eu falei mais alguma coisa, eu perguntei alguma coisa para a senhora? Não, você não perguntou. Não perguntei nada, então calma, se acalma um pouco. A senhora está dando patada em todo mundo desde que chegou. Então se acalma, vamos conversar, vamos resolver. Dá para conversar não? Estou conversando, gente. Posso falar? Pode. Aonde a senhora trabalha? Qual é o nome da sua empresa? Guarulhos. Para digitar o contrato, existem as pessoas, existem as etapas, não tem o nome para dar. É etapa. Aí, no caso, vou explicar exatamente o que acontece. Entra o vendedor em contato com o cliente envia documento, passadas as informações para ele sobre a linha de crédito, o cliente envia a documentação, essa documentação é enviada para o banco,
Aí é digitado o contrato pelas promotoras, que eu acredito que é uma promotora. Acredito não, é uma promotora. A promotora para passar. A sua empresa de Guarulhos, ela não passa o contrato direto para o banco, ela só faz a captação. Ela não passa nada. Tudo que vocês captam vem para várias. São várias. Eu não tenho o conhecimento não consigo te responder isso. E os bancos que a gente trabalha, o é consignado, é banco de consignado, banco de crédito consignado. Ela capta o cliente, capta a documentação e pega uma promotora que vai fazer a ponte com o banco. Acredito que sim, que seja assim, eu não faço indicação. Dá pra senhora se acalmar, pelo amor de Deus? Deixa eu falar um pouco. Eu tô respondendo sua pergunta. Calma. Calma. Eu tô calma. Silêncio, então. É que eu sou acelerada. Desacelera. A senhora sempre vem trazer os contratos aqui da sua empresa? Sim, funcionários. Sim, funcionários. Gente, dá pra conversar direito? Você consegue conversar direito? Não tá. Você tá gesticulando, falando, articulando. Para, meu Deus. Então se acalma. Responde só o que eu tô perguntando, por favor. Eu tô respondendo. São 5 pessoas. Vamos para a delegacia, vai, chega. Na delegacia você explica tudo. Tenta lá e espera. Com acesso a certificar que o celular já tem um tempo. Sacanagem. Tá vendo o que aconteceu? Isso. Porque não ia ser sacanagem, né, gente? Já não vai Esses caras policiais ser humano, né? Então, nossa, eu quero um cheeseburger. Óbvio que come um cheeseburger. Não sente fome, não sente dor, não sente cansaço, nada. Tem 4, jura? É nóis. Bom, a gente fechou aqui, ó. Foram mais 2 mandados de busca, o terceiro local era o endereço errado. 2 escritórios de captação de crédito consignado e contato com os bancos. E agora muitos contratos, a gente está levando 5 testemunhas para tentar produzir a prova no sentido de falar que eles induzem a pessoa endividada a pegar esse consignado e dar o dinheiro para eles investirem e sobem com esse dinheiro, né? Enfim, tá todo mundo indo para a delegacia, a documentação, computadores, laptops, tudo apreendido e vamos continuar a investigação. Para cima deles, pessoal.